A sua estratégia de prova é tão fundamental quanto o estudo que você faz para ela. Porque tem muita gente que passa meses estudando e chega no dia da prova, se embanana e joga tudo fora. Se você duvida, pergunta para quem fez a prova do TJSP para a Capital de 2023. Chegou no dia da prova e a VUNESP simplesmente resolveu fazer a prova mais difícil da história dos concursos do TJSP. Ou então vai ver no YouTube os relatos de quem fez a prova da Receita Federal. Sem ser essa que teve agora, porque eu não acompanhei, mas a que teve anterior a essa. Muitas pessoas relataram que já foram para o primeiro dia de prova sabendo que não teria tempo para terminar a primeira prova. Esse é o nível de planejamento de alguém que estava preparado, de alguém que já conhecia a banca, que já conhecia a matéria, que já tinha feito um planejamento organizado, prevendo que não daria tempo. Só que muitas vezes a gente não tem como saber. A gente pode ter uma noção da forma como a banca age, mas a banca pode surpreender, como a VUNESP fez na prova do TJSP que eu falei. A questão é que você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para acontecer da forma que aconteceu anteriormente, só que você também tem que estar preparado para chegar lá no dia e ser tudo diferente. Pessoalmente, eu consegui 3 aprovações e eu considero que o meu planejamento de prova deu certo, porque eu fui lá fazer a prova do TJSP, a prova estava um caos e eu consegui terminar a prova. Deixei, se não me engano, 3 questões sem fazer, porque não deu tempo, mas eu fiz isso de forma planejada. Como que é o meu planejamento pessoal? 2 formas principais que às vezes eu acabo mesclando. Primeiro, uma técnica que eu desenvolvi quando eu estava praticando para as provas do Enem, na época do vestibular, que era começar fazendo todas as questões fáceis da prova. Então você vai passando matéria por matéria, você resolve as questões fáceis, aquela que você bate o olho e você não tem dúvida, você sabe daquela informação, uma coisa objetiva. Questões de português, por exemplo, sobre regra de gramática, você não precisa ler o texto, ele pergunta o que está errado na frase, ou qual daquelas frases que está correta, você sabe a regra, você já assinala e vai. Ah, tem uma questão com textão, pula. E você vai fazendo isso em todas as matérias. Chega em processo penal, você olha ali um prazo, você sabe o prazo, você já assinala e vai para a próxima. E aí depois de ter feito todas as questões fáceis, você volta, você faz aquelas questões que você sabe que você tem que pensar um pouco mais para fazer. Essas são as questões médias. Você precisa raciocinar, mas você consegue resolver. E aí tem as questões difíceis que você vai fazer por último, depois que você já tiver feito as fáceis e as médias. São aquelas que você vai quebrar a cabeça, você vai ficar em dúvida, você vai ficar pulando de uma difícil para outra difícil para ver se muda o seu raciocínio. Deixe essas por último, porque é muito provável que se você errar elas, vão ser também as questões que os outros erraram. O que acaba prejudicando muito a nossa nota às vezes é ficar perdendo tempo com questão difícil, e por causa desse tempo perdido, a gente perder 2, 3, 4 questões fáceis porque não deu tempo de fazer. Isso é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum na hora que você for fazer a sua prova. Então, além de fazer essa divisão entre fácil, médio e difícil, na hora que eu tô resolvendo a prova e ver a minha facilidade para resolver aquilo ali, tem outra coisa que eu também faço, que são as matérias. Eu não acho que exista uma regra absoluta sobre isso, tá? Eu acho que existem formas que as pessoas se adaptam melhor. Com certeza, se for uma pessoa, por exemplo, que é muito boa em exatas, ela vai fazer diferente de mim. E eu não sou um cara ruim de exatas, mas eu também não sou um cara que se destaca. Eu começo a prova pela prova de português. Quando tem um texto muito gigante, às vezes eu pulo pela questão das questões difíceis que eu comentei, mas eu começo pela matéria de português, depois eu faço as matérias de direito, aí eu faço informática e depois RLM e exatas em geral. Por que eu faço assim? Informática é uma das minhas melhores matérias, eu vou muito bem em informática, assim, o gabarito, com frequência nos simulados, nas provas. Por que eu deixo ela para quase o final? Porque informática é uma matéria que se o examinador quiser arrebentar, ele arrebenta. E aí, por que eu não coloco ela no começo? Porque eu sei que, por ser uma matéria que eu vou muito bem, se tiver muito difícil e eu começar por ela, eu já vou sentir uma frustração muito pesada, tipo assim, nossa, a matéria que eu sou bom, eu me arrebentei, imagina o resto, entendeu? Então, para não experienciar esse sentimento, eu não deixo ela muito pro começo. Porque se o examinador quiser fazer uma prova muito difícil, vai estar muito difícil para todo mundo. Então eu não quero me prejudicar por causa desse sentimento. Para a área de tribunais, que é a área que eu estudo atualmente, geralmente as matérias de direito não vêm assim excessivamente pesadas. Às vezes vem uma questão ou outra, mas não vem tipo assim a matéria inteira. Sabe, você pegar direito administrativo, tem uma questão difícil, processo penal tem uma, processo civil tem 2 questões difíceis. O resto é mais uma coisa que você já está esperando, ainda que a questão não seja fácil, mas ela vem num formato, numa complexidade que é aquilo que você espera daquela prova. Então fazer essas matérias no meio da prova não me prejudica. Por outro lado, eu gosto de deixar RLM e matemática para o final, porque da mesma forma que acontece em informática, se o examinador quiser, ele pode arrebentar e fazer uma prova muito difícil, e foi isso que o
examinador da VUNESP fez na prova do TJSP, se você tiver curiosidade, dá uma olhada na prova de RLM. São questões difíceis, mas não são assim, nossa, impossíveis. Qual que foi o problema? Essa prova, ela veio com textos gigantescos em todas as matérias. Então, tipo assim, português, todos os direitos, tinham muito texto. E aí chegou na prova de RLM, o tempo da prova já estava acabando. E aí o cara colocou uma questão de RLM, de sequência, ele colocou 3 questões, se não me engano. Que assim, cada uma você precisaria de 15, 20 minutos para responder, porque eram sequências muito complexas, sequências que você precisava fazer várias tentativas para enxergar qual era o padrão. Óbvio que teve gente que fez mais rápido, teve gente que acertou todas. Mas assim, comparado ao que se espera, tanto da VUNESP quanto desse concurso, foi muito deslocado da realidade do que a gente estava acostumado a estudar. E o fato de eu ter deixado essas matérias para o final, RLM e matemática, me salvou muito, 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 muito. Eu ainda consegui ir super bem em matemática, mesmo tendo umas duas que eu tive dificuldade para resolver, no final eu consegui. Mas RLM, chegou no final da prova, tava faltando 5 questões de RLM ainda, o que é muito. Porque nos simulados e nas provas anteriores do TJSP, eu gabaritava RLM sem dificuldade nenhuma. E aí o que acontece? Chega no dia da prova, o mundo virou de ponta cabeça. Você tem que estar preparado, tem que ter feito muita questão, dentro do possível fazer o máximo de simulado que você conseguir, para você ir se testando, para você ir se percebendo. Essa foi a minha percepção pessoal, eu gosto de compartilhar com as pessoas, primeiro porque elas me perguntam, segundo porque eu sinto que eu tenho alguma experiência por tentativa e erro, então eu percebi que fazer essa divisão das questões médias, fáceis e difíceis me blinda de chegar no final da prova e eu não conseguir preencher o gabarito. Chegar no final da prova e eu ter deixado 10 questões sem fazer, 15 questões sem fazer. Então isso me protege desse acontecimento. E por outro lado, eu entender qual que é a minha relação com cada matéria me permite colocar isso numa ordem que faça sentido para eu me sentir bem durante a resolução da prova. Agora, nada é perfeito, né? Por exemplo, na própria prova do TJSP, chegou no final, eu tava me tremendo de desespero, porque eu tava acostumado a gabaritar essas matérias em todos os simulados que eu fazia. E aí chegou no dia, eu falei, cara, eu não vou gabaritar. E aí eu comecei a pensar nos pontos que eu perderia. E aí eu comecei a pensar, nossa, a nota de corte dessa prova é 90%, e se eu não conseguir? No final deu tudo certo, eu fui aprovado nas 2 provas do TJSP com mais de 90% de acerto. Uma delas eu fiquei em 6º lugar, passei na prova do MPSP também, mas eu passei um sufoquinho nessa prova por causa dessa surpresa. O que me salvou foi esse planejamento que eu acabei de compartilhar com você. Se você tem um planejamento que você acha que é legal também, que seria legal compartilhar com as outras pessoas, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, acho que vai ser legal as pessoas verem como as outras pessoas fazem as coisas e quais são as suas experiências também. Não deixa de escrever aí para compartilhar com a galera. Se você é concurseiro e não tá inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.